sabe de uma coisa? Quando se trata de curiosidades de filmes, a internet é simplesmente cheia de coisas, mas a maioria é inútil e interessante apenas para poucas pessoas, como os fãs mais dedicados de cinema. Mas sabe de uma coisa? Nós somos esses fãs, porque às vezes uma curiosidade de filme surge com o poder de parar você em suas próprias trilhas. Curiosidades de filme que são tão boas que você não consegue seguir em frente com seu dia a menos que tenha enviado um e-mail para todo mundo que você conhece ou feito questão de se levantar no trabalho e gritar para todos ouvirem. Mas se você decidir fazer isso, não me responsabilize, certo? Se você se meter em encrenca. Então vamos celebrar a maravilhosidade das curiosidades de filmes em toda a sua glória. Eu sou Jules, isso é vatculture.com e estas são 10 curiosidades de filmes insanas que vão explodir sua mente. E o número 10, o dispositivo de comunicação de Qui-Gon é apenas um aparelho de barbear sensor XL da Gillette para mulheres. Star Wars Episódio I, A Ameaça Fantasma. Uma das grandes coisas sobre Star Wars é a atenção extrema aos detalhes evidente em cada quadro. Os designers de produção e todos os 6 filmes, obviamente, se orgulharam de seu trabalho, e de fato, em Ensanguentado mostra. As armas, as roupas, os gadgets, todos eles parecem reais e intrincadamente produzidos. Pelo menos é o que você poderia ter pensado até perceber que alguns dos adereços são apenas, objetos cotidianos normais que foram pintados de preto. Neste caso, estamos falando do pequeno dispositivo de comunicação de Qui-Gon Jinn, que na verdade é apenas um barbeador Gillette sensor XL redesenhado para mulheres. Eu sei que parece um anúncio para ele, mas não é para ser. É apenas o nome do produto. Por mais que pareça legal no filme, como diabos isso aconteceu? Será que um designer de conceito esqueceu que deveria estar criando o dispositivo de Qui-Gon e apenas pediu um pouco de conselho? Estranhamente, a coisinha foi colocada nas lojas para que você pudesse comprar para seus filhos por uma fortuna de $30. Se nossos pais tivessem conhecido a alternativa mais barata. Número 9. Jim Caviezel foi atingido por um raio durante a cena do Sermão da Montanha, em A Paixão de Cristo. Talvez se essa curiosidade cinematográfica tivesse ocorrido em outro filme, não teria sido suficiente para entrar nesta lista. Mas considerando o assunto do polêmico filme de Mel Gibson, o fato de o homem que interpretou Jesus ter sido atingido por um raio durante as gravações é simplesmente bizarro demais para não ser mencionado. Mesmo que você não tenha inclinações religiosas, tem que admitir que é bastante assustador, não é mesmo? Isso é ainda mais estranho quando você percebe que a cena estava sendo filmada no topo de uma montanha, enquanto Jesus estava dando o famoso Sermão da Montanha. Claro, você está mais propenso a ser atingido por um raio se estiver no topo de uma montanha, mas você não pode negar o valor da curiosidade sobre esse fato insano. Coincidência estranha, ou era Deus simplesmente odiando o filme de Mel Gibson? Se foi este último, parece que ele errou um pouco o alvo. Número 8. A primeira vez que Michael Caine viu o Heath Ledger como Coringa, ele esqueceu suas falas em Batman, o Cavaleiro das Trevas. A maioria das pessoas concorda que a melhor coisa sobre o Cavaleiro das Trevas foi Heath Ledger, o que é estranho considerando que o papel parecia completamente errado para ele. Na primeira vez em que ouvimos que ele seria escalado para o papel, sua subsequente transformação no mais famoso inimigo do Batman foi um feito verdadeiramente notável. Isso é exatamente o que Michael Caine provavelmente diria a você também, considerando que ele esqueceu de dizer todas as suas falas na primeira vez em que viu o Heath Ledger trabalhando sua icônica mágica como Coringa. A cena em questão era uma das primeiras do filme, onde o vilão invade um evento de angariação de fundos organizado por Bruce Wayne. A maneira como Caine conta a história é que esta foi a primeira vez que ele viu Ledger como personagem e isso o assustou tanto que ele simplesmente esqueceu tudo enquanto a cena continuava. Nolan não viu razão para refazer a cena e as falas foram cortadas como resultado. Porque, vamos ser justos, Alfred provavelmente teria reagido da mesma forma que Caine na vida real. Quer dizer, olhe para o cara. Número 7. 532 carros foram destruídos durante a produção de Transformers, O Lado Oculto da Lua. Todos sabemos o quanto Michael Bay gosta de usar seus filmes como uma forma de terapia de explosão, mas até mesmo para Bay destruir 532 veículos individuais durante a produção de seu terceiro filme dos Transformers parece um tanto excessivo. Como e mais importante, por que ele conseguiu fazer algo assim? E quem bancou todos esses carros? Você provavelmente está pensando que o orçamento deve ter sido enorme e sabe o quê? Você estaria completamente certo em dizer isso, mas nenhum desse dinheiro foi gasto nos carros explosivos, já que todos foram dados de graça para Bay e sua equipe pela seguradora do filme. Todos os veículos estavam danificados por enchentes e, portanto, eram considerados totalmente sem valor, assim como o filme que resultou de tudo isso. Peguei pesado com Bay,
Mas sim, ele deveria estar tremendo em suas botas, seu esquisitão. Número 6. Há uma batata e um sapato no campo de asteroides de Star Wars Episódio 5. O Império Contra-Ataca. Ser um designer de produção em qualquer filme lhe dá uma oportunidade única, concedida a muito poucos, que é tentar incluir coisas em um filme que apenas você e seus colegas de trabalho sabem. E foi exatamente isso que aconteceu durante a produção de Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, onde os caras que trabalhavam na sequência do campo de asteroides decidiram incluir, e eu não consigo acreditar, uma batata e um sapato. Sério, é extremamente difícil de ver, mas você consegue pegar um vislumbre de ambos os objetos passando pelo Millennium Falcon enquanto ele tenta evitar uma chuva de asteroides. O próprio George Lucas não sabia dessas hilárias inclusões até anos após o lançamento do filme, onde as pessoas vieram e contaram a ele. É difícil imaginar como ele se sentiu sobre isso, porque quero dizer, ele voltou e obviamente reeditou seus filmes tantas vezes. Você acha que ele estava pensando, você está me dizendo que eu tenho que dar mais uma volta ao redor do Sol para tirar uma batata e um sapato? Deixa pra lá, deixa-os lá. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no Obrigado. Número 5. Alfred Hitchcock se recusou a se encontrar com Steven Spielberg porque achava que ele era aspirante a Hitchcock. Alfred Hitchcock foi um dos maiores ídolos de Steven Spielberg, tanto que é possível sentir uma clara presença hitchcockiana em toda a sua filmografia, mas principalmente em sua obra-prima de 1975, Tubarão. Após o sucesso do filme, Spielberg decidiu que finalmente poderia se encontrar com seu ídolo e passou dias ao redor do set do último filme de Hitchcock, Trama Macabra. O que aconteceu? Hitchcock pediu que o homem que ficava vagando pelo set fosse removido. Quando disseram a Hitchcock que era Steven Spielberg e que ele só queria passar 5 minutos na companhia do mestre, Hitchcock disse que sabia quem ele era e que era exatamente por isso que não queria conhecê-lo. E por que isso? Porque Hitchcock sentia que, tendo concordado em fornecer uma narração para a atração do tubarão no parque temático Universal Studios, pela qual recebeu $1 milhão, não poderia se sentar e conversar com o garoto que fez o filme de peixe. Ele disse, eu nem podia tocar na mão dele. Número 4. A máscara de Michael Myers era apenas uma máscara do Capitão Kirk pintada de branco. Halloween é considerado uma obra definidora do gênero de terror. Além de sua construção brilhante, trilha sonora assustadora e sequência de abertura icônica, é Michael Myers e sua máscara assustadora que tornam o filme o que é, ou seja, aterrorizante. Então, como eles criaram a máscara? Provavelmente levou muito tempo e esforço para criar algo tão icônico, certo? Bem, na verdade, a máscara de Myers é apenas uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek pintada de branco. É isso mesmo. Tommy Lee Wallace, o designer de produção de Halloween, tinha um orçamento incrivelmente pequeno para trabalhar, então ele pegou a máscara por $1,98. Então, a razão pela qual Halloween é provavelmente tão assustador é porque o espírito de William Shatner perseguindo Jamie Lee Curtis ao redor de uma casa é realmente uma frase bem aterrorizante. Número 3. O clássico de Hitchcock foi o primeiro filme americano a mostrar uma descarga de vaso sanitário. Psicose. Quando Psicose foi lançado em 1960, veio para chocar o mundo em todos os sentidos. Embora todos os assassinatos e subtexto freudiano fossem suficientes para atordoar o público em todo o mundo, o filme também foi controverso por outras razões estranhas. Um vaso sanitário com descarga. Você vê, um vaso sanitário com descarga nunca tinha sido colocado em um filme americano e Psicose se propôs a corrigir isso. Vasos sanitários são, por associação, absolutamente nojentos e Deus me livre que alguém os coloque em um filme, certo? O que significa que provavelmente havia alguém na plateia assistindo a esse filme na época pensando, caramba, um vaso sanitário com descarga. As implicações são horríveis. De acordo com a lenda do cinema, o roteirista de Psicose estava tão determinado a colocar um vaso sanitário com descarga no clássico do horror que ele propositalmente escreveu uma cena baseada em tal coisa ocorrendo. Quando Marion Crane deseja se livrar de alguns pedaços de papel rasgado, ela usa o vaso sanitário. Hoje em dia, com tudo que já vimos, parece completamente normal, mas naquela época, isso foi bastante controverso. Número 2. Arnold Schwarzenegger recebeu cerca de $21.429 por cada palavra que disse em O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final, provavelmente seria a escolha da maioria das pessoas como o melhor filme da franquia Exterminador do Futuro, porque é exatamente isso. E Arnold Schwarzenegger, que interpreta o personagem titular, provavelmente se lembra disso também, embora não necessariamente pelas razões que você possa esperar.
Veja bem, o ator recebeu incríveis 15 milhões de dólares para estrelar o filme e pronunciou apenas 700 palavras durante todo o filme, o que equivale a cerca de 21.429 dólares por palavra. Quero dizer, Jesus Cristo. Claro, Arnie faz muito mais do que falar ao longo deste clássico de ficção científica, mas não acho que você possa realmente vê-lo atuando muito aqui. Isso quer dizer que foi uma empreitada incrivelmente absurda para o herói de ação. A icônica frase "venha comigo se quiser viver" sozinha lhe rendeu 171 mil dólares, e para um homem que literalmente recebe em amendoins por cada 1000 palavras que ele fala, e é assim que eu me sustento, eu acho isso um tanto insultante. Número 1. Sigourney Weaver fez a sexta impossível de verdade em Alien, Resurrection. Alien, Resurrection é considerado uma entrada um pouco sem graça no cânone de Alien, e isso definitivamente quer dizer algo. E sabe por quê? Parte disso é por causa de uma cena de basquete. O que uma cena de basquete está fazendo em um filme assim? Quer dizer, é Alien? Brincadeiras à parte, na verdade há uma razão para a existência desse momento, que é mostrar o quão durona é a nova Ripley. Nessa cena, ela tenta fazer um arremesso extremamente difícil do centro da quadra sem olhar. Sigourney Weaver nunca deveria ter conseguido fazer isso, nem se esperava que ela conseguisse. A intenção do diretor sempre foi usar CGI para alcançar o efeito desejado. Mas não foi isso que aconteceu. Declarando algo como CGI é para fracos, eles acabaram fazendo a cena de verdade em apenas algumas tomadas. Olhe para o rosto de Ron Perlman quando ela faz a cesta impossível. Ele realmente não pode acreditar o quão legal ela é. E francamente nem nós podemos. E aí, meus amigos, esses foram 10 fatos insanos sobre filmes que vão explodir sua mente. Espero que tenha gostado, e como sempre, deixe-me saber o que achou na seção de comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo e se inscreva agora para não perder nenhuma das nossas próximas curiosidades cinematográficas insanas. Valeu galera, vocês são incríveis!